meu nome é Rafael. Eu venho aqui trazer um vídeo para vocês sobre um pouquinho das minhas viagens. E hoje eu queria falar um pouquinho do Japão, porque o Japão, ele não é ruim, ele é bom pra caramba. E como vocês podem ver, tem algumas coisinhas do Japão aqui, porque, é o meu país favorito. Eu já fui pra lá algumas vezes. E eu só fui pra lá porque eu tô na Austrália e depois que eu vim pra cá. Tem 3 anos isso. Isso me possibilitou trabalhar bastante, ganhar dinheiro, e aí eu comecei a viajar pela Ásia. Porque eu tô fazendo esse vídeo e porque eu vou falar do Japão, simplesmente porque o Japão é meu país favorito e foi o primeiro país que eu fui depois da Austrália, né? Depois que eu comecei a juntar um dinheirinho e querer viajar, falar, dá pra fazer isso daqui. Então eu comecei a planejar o Japão e eu gostei muito do meu roteiro, eu acho que ele é muito bom, particularmente, e eu queria compartilhar ele porque eu acho que a gente vai ficando velho, a gente começa a esquecer das coisas, e eu quero ter isso aqui pra eternidade, pra posterioridade, e no futuro, se eu tiver esses registros aqui e puder lembrar um pouquinho mais das minhas viagens, acho que vai ser muito bom para mim. E se eu puder inspirar alguém a querer começar a viajar, a poder ter ideia de como montar um roteiro para o Japão, acho que isso aqui pode ajudar. Eu vou deixar o roteiro que eu usei e que eu fiz aqui embaixo, no link, na descrição do vídeo. E vocês podem pegar ele, adaptar, fazer como vocês preferirem. Mas eu vou falar como foi meu roteiro, como que eu fiz ele, um pouquinho das minhas experiências. E eu espero que vocês gostem. Eu comecei a pesquisar esses vídeos e tracei uma rota. E minha rota era, eu quero ir para uma cidade grande. Nessa cidade grande, que eu mais quero fazer lá? Eu quero subir o Monte Fuji. Então a primeira coisa que eu fiz foi, cara, se eu quero subir o Monte Fuji, eu preciso ir numa temporada que eu consiga subir o Monte Fuji, que eu não sabia, mas você só pode ir no meio do ano. No caso, em junho, julho e talvez no finalzinho de agosto, vou confirmar essa informação. E por quê? Porque é o verão japonês e qualquer outra estação do ano que não seja o verão japonês não é permitido e vai ter muita neve e vai estar muito frio, então não dá. Não pode, é proibido. Você pode ir até metade do Monte Fuji, lá você vai ter um panorama da montanha, mas você não pode fazer a subida, né? O ataque ao cume, que nem eu gostaria de fazer. Então, beleza, eu decidi que eu ia em junho e eu fui no dia 1 de junho, se eu não me engano, e começou eu indo para Tóquio. Em Tóquio, quando eu cheguei lá, por muita sorte, eu fui com um amigo e esse amigo tinha uma amiga japonesa e ela pegou a gente no aeroporto. Então, o aeroporto em Tóquio foi o aeroporto de Narita e eu penso no aeroporto que é longe, cara. Eu já fui pra lá outras vezes, né? Fui 3 vezes no total. E na primeira vez eu não tinha dimensão disso, então a amiga do meu amigo buscou a gente e, ajudou pra caramba, porque a gente chegou muito rápido onde a gente queria, que era em Shinjuku, que era onde eu fiz o booking dos hostels, e lá é mais barato, por isso que eu fiz lá, por questão de praticidade. E de lá tinha uma estação que chama Estação de Shinjuku, e aí você consegue ir direto pro Monte Fuji. E, foi da hora pra caramba, porque eu cheguei lá, eu vi só um Godzilla enorme, gigante, no final da rua, e tipo assim, passando o prédio, é muito da hora, recomendo demais ter essa experiência de ir pra Shinjuku. Os japoneses falam que lá é muito, muito perigoso, mas, pra quem veio do Brasil, aquilo não é nada. É só um monte de gente bebendo, meio doida, à noite ficando bêbada, e basicamente isso, com alguns adendos, mas, super tranquilo, não vai acontecer nada com você, não aconteceu nada comigo, eu fui lá sempre, nunca aconteceu nada, e nem perto de acontecer alguma coisa. Então fui lá, tive essa experiência, vi o Godzilla, andei lá nas ruas de Shinjuku, Kabukicho, se não me engano também. E, muito da hora, fui nas combines, passei a primeira noite, peguei um ônibus pro Monte Fuji. Então o primeiro dia foi Tóquio, chegando à noite. Eu dei muita sorte que minha amiga me buscou, mas a amiga do meu amigo, mas vocês podem pegar o trem. E vai demorar um pouquinho, questão de 2 horas aí para você chegar em Shinjuku, ou até ao redor ali, porque realmente é muito longe. Mas é o que tem para fazer. A estação já pega ali do aeroporto, então você consegue ir direto, então não tem dificuldade. É só basicamente pagar e ir. E é uma linha reta, não tem que pegar nenhum tipo de transfer, é tranquilo. Eu fui para Shinjuku, no dia seguinte eu peguei um ônibus que eu paguei cerca de 30 dólares australianos e já fiz o booking antecipadamente, não é difícil, tem o site da companhia de ônibus do ônibus do Japão que vai direto para o Monte Fuji. É uma companhia de ônibus normal, você só colocar Monte Fuji e você vai achar esse ônibus para você ir para o Monte Fuji. Ele leva a gente direto para a quinta estação, que é a estação mais comercial do Monte Fuji, que o Monte Fuji é dividido em 10 estações, para quem não sabe. E na quinta estação da trilha Yoshida é a mais comercial, porque existem outras estações 5, porque
como, imagina que é como se fosse um V que vai diminuindo, né? Uma coxinha, e aí ao redor tem várias estações, 5, porque tem várias trilhas que vão pro cume dele. Então a trilha eu acho que é a mais famosa, que tem essa aqui é a estação mais comercial, então tem outras estações 5 a partir de outras trilhas, que é tipo trilha Gotemba e várias outras, e cada uma sai de um lugar diferente, obviamente, e você pode escolher começar da base, que vai demorar aí alguns dias, ou você começa da estação 5, independente de qual você for, vai ser bem mais rápido do que começar ela do início, obviamente. E aí cheguei lá, comecei a trilha de manhãzinha, 1 hora de aclimatação é recomendado porque tem uma altitude ali, então é bom pra você não passar mal. Dei uma olhada nos lugares, muito bonito, muito da hora, muita coisa de trekking e de escalada, e você pode comprar tipo um pedaço de pau para você subir literalmente com uma bandeirinha. Inclusive a minha bandeirinha é aquela ali, a amarela, que eu peguei uma do Monte Fuji pra me lembrar dele, descrevendo as estações, mas tá em japonês, então não entendo nada. Mas eu fiz a subida em 4 horas e 50 minutos, e por muita sorte eu consegui fazer um booking de um hostel no topo do Monte Fuji, só tem um, e eu fiz com 3 meses de antecedência, então eu consegui fazer essa reserva. Paguei cerca de 100 dólares australianos, então não é barato, mas assim, é experiência, é uma experiência que vai ficar para a vida. Então recomendo, se você pode fazer isso, eu super recomendo. Tem pessoas que fazem a subida de noite para pegar o nascer do sol, então não precisa dormir lá no topo. Porém, você pode dormir em estações anteriores, você não precisa necessariamente dormir na última, eu queria na última. Tem cada estação, você pode ficar nelas e você pode dormir nelas, só que aí você vai ter que sair um pouquinho mais cedo do nascer do sol para conseguir chegar lá no topo, né? A tempo do nascer do sol. Eu já tava lá, então foi bem tranquilo. E uma puta experiência também, muito da hora. Gente do mundo inteiro, e consegui ver o nascer do sol. A descida foi engraçada, porque eu tava com meu amigo, né, o Igor. Eu acho que eu não falei o nome dele até agora, mas foi o Igor, grande Igor. E aí a gente na descida, a gente simplesmente quis dar um dia diferente. Então a gente viu várias pessoas pegando a esquerda, a gente falou, não, não vou seguir elas, eu vou pra direita. Simplesmente porque sim, a gente viu uma plaquinha escrito estação 5, a gente falou, ah, se tá estação 5, por que não seguir a placa, sendo que todo mundo estava descendo e pegando outro caminho. Então a gente pegou um caminho muito íngreme, e que com certeza não era o que a gente pegou de volta. Pegou de volta, ele fazia vários zigue-zagues e passavam por várias estações, e a gente pegou um que era só uma descidona, e a gente só pensou em descer, a gente continuou a descer, e a gente não pensou em mais nada além de descer. A gente desceu correndo, quase eu torci os 2 pés, mas passo bem. Não aconteceu nada, além de uma torcida leve ali, mas corri pra caramba. A gente correu até a estação 5 de onde a gente chegou. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a gente não tava onde a gente tinha começado a trilha. Chegando lá, a gente perguntou pra um senhorzinho em inglês onde que a gente estava e como fazer para voltar pro lugar que a gente queria, porque lá não era o lugar que a gente queria chegar, e a gente já tinha um booking de um busão já pra ir pra Tóquio. Só que, meu, simplesmente se a gente quisesse ir para aquele lugar, a gente teria que subir tudo até a estação 8 e depois descer de novo, o que era, tipo assim, inviável. Imagina você tá cansado e ter que subir, sei lá, 4, 3 horas, para depois ter que descer tudo de novo. Então, inviável. Tive que pegar um outro ônibus para Tóquio, paguei a mais, foi um prejuzinho ali, mas acontece. Eu acho que toda viagem acontece os imprevistos, vai gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e não foi algo que me matou, mas foi algo que não estava planejado. Fui para Tóquio, chegando lá, eu fui para alguns templos. Voltando do Monte Fuji de ônibus, demoraria quase 1 hora e meia para 2. A gente chegou em Shinjuku, que era o lugar que a gente poderia colocar um hostel mais barato, fazer essa reserva mais barata, né? Chegando lá, a gente descansou, tomou banho. Na noite, pra gente economizar mais uma estadia, né? A gente foi de ônibus para Kyoto, chegou ali por volta de 5, 6 da manhã. Em Kyoto, eu fui pro Kiyomizu-dera, que é um templo da água muito bonito. Eu também fui nesse primeiro dia em Kyoto, fui pra Yasaka Pagoda. Não necessariamente você precisa ir nele, mas você indo pro Kiyomizu-dera, você consegue passar por ele, é muito bonito. Pô, quase chorei, tipo assim, é muito da hora mesmo. Imagem de cinema, você sempre tá vendo isso pela internet, você vê lá na sua frente, tipo assim, muito louco. Você tem que ir demais. E eu consegui aproveitar ali aquela vila, eu fui para mais um templo da Raposa,
E aí lá é mais longe desse lugar que tava o Templo da Água e o Yasaka Pagoda, que ele parece uma antena grandona, mas muito bonita. E aí eu fiquei andando por esses templos e gastando meu tempo lá. No dia seguinte, a gente foi para a parte norte de Kyoto. Nessa parte norte, a gente foi para a floresta de bambu. E quando eu estava indo para o Templo Dourado, começou a chover tanto, e tava tarde, tava umas 4, 5 da tarde, e o templo fechava, se não me engano, às 5, que não valia a pena ir. Então foi mais um imprevisto aí, que eu queria muito ver esse Templo Dourado, que eu acabei indo posteriormente, mas não consegui naquela trip. Porque simplesmente aconteceu de não dar pra ir mesmo. Porque óbvio que eu fui para esses templos, mas eu comi, eu fiquei passeando, fiquei andando, fiquei vendo templos alternativos, porque sempre eu faço um roteiro para ver algumas coisas específicas, mas com muito tempo hábil para conseguir ficar explorando o lugar, batendo perna mesmo e conhecendo tudo. Então acabou que a gente meio que se animou demais, e aí quando a gente foi para lá, era um pouquinho longe, e choveu, simplesmente choveu e muito, tipo assim, um pé d'água assim que, cara, não dava pra ir. A gente não nem conseguia andar lá e tava muito apertado o tempo, então simplesmente a gente não foi. E no dia seguinte foi a preparação pra ir pra Nara. E a gente dormiu, acordou cedinho, pegou outro busão, foi pra Nara. E Nara é muito da hora porque tem ali os veadinhos pra você dar comida e mesmo foi muito fofinho. E, meu, se prepare para andar se você for nesse lugar. Porque eu e meu amigo, junto, a gente andou cerca de 19 quilômetros e tá registrado no Strava. E se eu não me engano, eu parei antes ainda, se não era mais ainda. Porque a gente andou muito. E a gente passou um dia lá em Nara. Então, realmente, pra mim, é um lugar pra você passar só um dia. É muito legal, você vai gastar o dia inteiro, vai andar muito lugar pra explorar ali no parque. Vá cedo, porque nós fomos cedo. A gente acabou ali o passeio em Nara por volta de meio-dia no máximo. Porque a gente foi bem cedinho, tipo, bem cedinho mesmo, 7 da manhã, pra aproveitar o dia. E não tinha quase ninguém. Quando a gente tava indo embora, tava assim, meu, insuportável de quase você não conseguir nem andar. De tanta gente. Então a gente conseguiu ver o lugar bem quiet, bem tranquilo, sabe? Consegui, tipo, andar de boa, então foi bem legal. De lá, a gente foi pra Osaka. E em Osaka, meu, a gente chegou lá no final da tarde, então a gente já começou, a gente já chegou já na Dantemborin Street, que é o lugar onde tem as luzes e as coisas escritas em japonês, e tem um laguinho, um córrego, não sei. Eu acho que tá mais pra um córrego, mas um pouquinho mais largo e muito bem feito e muito bonito. Não é como se fosse um córrego do Brasil. Tipo, eu vou deixar as fotos aqui em algum lugar e, meu, muito bonita. E muitas luzes, muito da hora mesmo. Tipo assim, você se sente realmente em outro universo. Então, tipo, meu, foi uma das lugares mais legais que eu fui. E sem dizer que eu sou meio otaku, né? Eu gosto de algumas, de anime, de algumas coisas assim. E lá tinha lojinha demais de tudo que você imaginar. De figure art, tipo assim, de coisa de anime, loja de carta. Pô, perdi muito tempo nessa loja de carta, gastei dinheiro pra caramba lá, porque, meu, é da hora. E é muito legal tudo em japonês, você sente que você tá no anime. Então, gastei muito tempo lá, isso foi à noite ainda. No outro dia de manhã a gente foi pro Osaka Castle, que é o castelo de Osaka, simplesmente, e tipo assim, ele é enorme. É o maior castelo que eu já vi até hoje, e você sente ali num cenário de filme, porque ele é muito grande, cara. Tipo, você pensar que, meu, sei lá, há milhares de anos atrás, você pensar nos samurais guerreando ali, meu, muito da hora. E é muito grande, você passa pelos portões, você passa pela, como se fosse não vou dizer uma barricada, mas não é uma trincheira também porque é enorme, mas tipo assim, você passa por uma ponte que é construída justamente para separar o castelo da terra depois do castelo. E ele é rodeado por um espaço imenso ali que tinha água, tipo assim, é muito da hora. E aí você entra lá dentro, dá pra tirar foto, dá pra subir no castelo. Você subir no castelo, você consegue ter uma visão de cima, tem um panorama ali de Osaka inteiro, ou de grande parte dela, meu, muito bonito. E recomendo também. A entrada, acho que foi uns 2.000 ienes, vai dar uns 20 dólares australianos. E depois eu faço um vídeo falando de valores, porque isso aqui é mais para contar um pouquinho da minha experiência e do roteiro. Então, não vou me apegar muito aos preços. Mas de Osaka, passei ali 2 dias. Depois desse dia, no castelo de Osaka, a gente voltou pro nosso hostel. Saímos do hostel, pegamos um ônibus. Demorou ali 8 horas. E sempre fazendo esses transfers de noite. E pegando o busão de noite, porque aí a gente economizava uma passagem. Não uma passagem, uma estadia no hostel, né? Então a gente conseguia dar uma economizadinha. Então eu peguei, fui pra Tóquio.
E o propósito de ir para Tóquio era para ir para Hakone, uma cidade que é muito conhecida por questão vulcânica, atividade vulcânica, e também para conhecer os arredores de Tóquio, que quando eu passei lá antes, o foco não foi ir para alguns lugares específicos, só Shinjuku mesmo, porque é o lugar que a gente está ficando. A gente foi para Shibuya, a gente foi para a Avenida Takeshita, que é uma avenida mais para jovem, não que eu não seja jovem, eu já não sou tanto mais, mas, tipo assim, bem pop, assim, com muita coisa nerd. A gente foi pra Shibuya, explorou os arredores. Nós fomos pra Akihabara também. E a gente foi pro parque de Ueno, que é um parque que tem flores de lótus nele, é muito bonito. A gente conseguiu dar uma explorada um pouquinho melhor na cidade de Tóquio. É claro que sempre vai ficar faltando alguma coisa, porque, meu, Tóquio é imenso, o Japão é enorme, mas deu pra conhecer bem. E foi essa minha primeira viagem pro Japão, que foi memorável e me fez me apaixonar pelo país e que me fez voltar depois mais 2 vezes. E como vocês já podem ver, muita coisa do Japão. Isso aqui é uma cidade do Japão, tá? Só pra vocês saberem. E, meu, o Japão é demais, vão pra lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos comentários, um pouquinho da minha experiência. E tá aqui embaixo o roteiro para que vocês sigam, adaptem e possam se basear para a viagem de vocês. Valeu!